Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou formado em Ciências Sociais pela Unicamp, pós-graduado em Gestão pela Universidade Federal do Rio e também formado em Pedagogia pela Uninter. Sou um concurseiro, né? O último concurso que eu fiz foi São Roque, para supervisor de educação, e eu tive a honra de ficar em primeiro lugar, né, concurso da VUNESP. E nós vamos abordar nessa série de vídeos o quê? Artigo 5 da Constituição, que cai em todos os concursos aí da área da educação. Então vamos lá, né, e vamos focado na VUNESP, claro. Então vamos lá, curso aqui de Sorocaba, né? A gente vai falar um pouco, mas serve para todos os concursos. Então vamos lá. Constituição, artigo 5, né? O que nós vamos fazer? É um artigo muito grande, então nós vamos falar de alguns itens dele importantes e os que caem, né? Tem caído aí como questão da VUNESP. Ele é bastante extenso, então nós vamos abordar alguns itens aqui. Então vamos começar. Primeiro falando da Constituição de 1988. Essa é uma Constituição que vem para ampliar os direitos da democracia, né? Para instituir, consolidar a democracia brasileira, né? Viemos de um período aí, antes de 88, um período sem eleições, durante um bom tempo, e aí a Constituição de 88 veio resgatar aí valores democráticos. E o que eles vão falar? Título 2, Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo 1, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Então vamos lá. Artigo 5, que é o que cai, o que está lá no edital. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Várias crases aqui, né? Vocês observaram várias crases aqui, é importante guardar essa frase aqui, ó. Direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Gente, e aqui é fundamental, né? Todos são iguais perante a lei. Então esse é um artigo que já teve questão e nós vamos ver. Tá? É importante você lembrar dele, ler com atenção, ok? E aí vem os incisos, né, que a VUNESP gosta bastante também. Homens e mulheres, né, o primeiro aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Só reforçou aquilo que já disse lá, né, todos são iguais perante a lei. E aqui reforçou, né, o movimento das mulheres, né, que é forte nessa Constituição. Quis deixar bem claro aqui que homens e mulheres são iguais. 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, de lei, né? Ou seja, se você recebe uma ordem e ela é contra a lei, você não é obrigado a fazer, tá? 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Portanto, né? Abolida a tortura na nossa Constituição ou qualquer tratamento desumano e degradante. 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, a democracia faz com que você possa criticar, colocar suas posições, desde que você coloque o seu nome lá. Né? Então você não pode, através de um fake, através de um anonimato, xingar alguém, criticar alguém, né? Por quê? Você tem que colocar o nome. Se você abusar do seu direito, aí você, né, pode ser processado por injúria, calúnia, difamação, enfim. E o 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem, né, da pessoa. Então a Constituição garante a liberdade, mas porém, né, você precisa se identificar, porque caso você venha cometer algum excesso, você pode ser aí processado, tá bom? Então vamos lá, já damos aquele pulo para o 33, mas não se preocupe que nós vamos voltar nas questões aí em outros artigos. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Gente, por que eu coloquei esse aqui? Porque são aqueles que costumam aparecer nas provas de educação, tá? E eu vou colocar outros também que podem aparecer. Então veja só, todo órgão público, né? Todo mundo tem o direito, né, de receber dos órgãos públicos informações. Então, se você entrar lá com uma petição, você tem que receber uma resposta, você tem que ser informado, tá? Então, como escola é um órgão público e detém muitas informações, né, é bom vocês estarem atentos a esse inciso 33. E aqui, ó, o 34 são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. Veja, vou enfatizar aqui, ó, a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. Então, todo mundo tem direito de peticionar os poderes públicos em defesa dos seus direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, né? Aconteceu alguma coisa lá na escola, você pode peticionar sim ao poder público caso seu direito esteja sendo violado, né? Ou haja algum abuso de poder ou alguma ilegalidade. B. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Isso também depende do pagamento de taxas, né? Então, às vezes, você precisa de alguma certidão, né, para garantir ali o seu direito ou esclarecer alguma situação de interesse pessoal sua. Isso aqui é independente de taxas, é um direito seu. Então, vamos lá, VUNESP 2017... uma questão que nós não falamos ainda, mas nós vamos falar agora. Segundo a Constituição Federal, e a VUNESP gosta muito dessa questão aqui, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder, conceder-se. Nossa, é bonito isso aqui, hein? A. Mandado de segurança. B. Alvará de soltura. C. Habeas corpus. D. Habeas datas. Ou E. Mandado de junção. Se você não tivesse lido essa questão, né? Você não leu. Deixa eu voltar aqui. Você não leu. Qual que você colocaria? A, B, C, D ou E? Então vamos lá. Preste atenção, né? O que será isso aqui? Quando você tem a sofrer a violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então vamos ver a resposta. O remédio constitucional adequado para proteger o direito de locomoção é o famoso habeas corpus, né? É esse famoso aqui. A VUNESP tem várias perguntas sobre o habeas corpus, gente. Então ele é o remédio constitucional para promover o direito de locomoção. E veja o que diz o artigo 5 lá, que fala do habeas corpus, né? O artigo 68. Vamos lá. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder. Veja, não é só se você sofrer, é se você tiver ameaçado de sofrer, né? O habeas corpus é muito usado aí, né? Os advogados gostam bastante quando algum cliente seu está ameaçado de perder sua liberdade, né? Ou por alguma ilegalidade ou abuso do poder, aí ele impetra lá o habeas corpus para poder proteger a pessoa. E o gabarito, então, é letra C, né? Letra C. Mas, professor, o que é mandado de segurança, habeas data, mandado de junção? A alvará de estrutura nem está no artigo 5, então nós não vamos nem falar dele, tá? Vamos falar dos outros. Vamos lá. Artigo aqui, ó, o 69. Conceder-se mandato de segurança para proteger direito líquido e certo. Veja, o mandato de segurança é para proteger direito líquido e certo. Muitas vezes, né, acontece de você ter uma situação onde você sofre
alguma coisa que foi feita e é ilegal. Vamos dar um exemplo aqui, né? Concreto. Você passou num concurso público, em primeiro lugar. Aí a prefeitura, é um exemplo absurdo, mas vamos lá. A prefeitura chama o segundo. Opa! Foi violado seu direito líquido e certo. Você foi o primeiro do concurso, chamou o segundo, e aí o que acontece? Mandado de segurança neles, né? Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Nós já vamos falar o que é o habeas data. Que o habeas corpus, vocês viram lá, é locomoção, né? Liberdade, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Veja, o mandado de segurança é para autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, né? Por isso que eu citei o exemplo aqui do concurso público, certo? Artigo 70, o mandado de segurança coletivo, presta atenção, já caiu isso aqui na VUNESP. O VUNESP gosta dessa pergunta. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, aqui gente, é o coletivo, tá? Aquele que vai atingir várias pessoas. A, partido político com representação no Congresso Nacional. Gente, só pode o partido político que tem representação no Congresso Nacional. Como é isso, professor? Tem que ter pelo menos um deputado, né, na Câmara ou um senador no Senado Federal. O Congresso é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, tá bom? E o B, organização sindical, então o sindicato pode, né, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Cuidado com isso aqui, tá, gente? O VUNESP já fez várias perguntas aqui, ó. Pelo menos um ano, tá? O item B, organização sindical, entidade de classe, associação, um ano no mínimo, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então aqui a VUNESP já perguntou bastante coisa desses incisos aqui. Vamos para mais um 71. Conceder-se mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Veja, gente, mandato de injunção, nossa Constituição, ela tem uma série de coisas ainda que não foram regulamentadas, né? Então, ela não... Porque a lei, ela vem, aí depois tem que ter uma norma ali que regulamenta, que dá os detalhes, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, até hoje a lei de greve do servidor público ainda não tem uma norma regulamentadora, tá bom? Então, você pode, quando não há essa norma, entrar com mandado de injunção, caso as suas liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania estejam sendo atingidas, tá? E conceder-se habeas data, né? No 72. A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Gente, cuidado aqui, né? Porque a VUNESP, ela dá ela coloca habeas data para saber informações de outras pessoas. Não, ó, é relativa à pessoa do impetrante. Então, se você tem, né, lá um registro, um banco de dados de entidade governamental de caráter público, que está tendo dificuldade de acesso a essa informação, você pode entrar com habeas data, desde que seja para você, né? Você não pode entrar com habeas data para o outro, certo? Ah, eu quero saber da vida do outro, não. A não ser que seja um advogado com procuração, aí tudo bem, né? Mas ele você está dando uma procuração para ele te representar, né? Então continua sendo você o impetrante através de um advogado, mas no caso aqui, só para citar como exemplo. B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, tá bom? Habeas data, então é isso. Fechamos aqui. E vamos lá, VUNESP 2017, TJM São Paulo,
Tribunal de Justiça Militar. Quanto ao habeas corpus, assinale a alternativa correta. A. O habeas corpus é gratuito. B. Ele é cabível em relação a qualquer punição disciplinar militar. C. Concede-se para proteger direito líquido e certo. Isso aqui nós já vimos, hein? O que é direito líquido e certo? Né? Assegura o conhecimento de informações pessoais. Também já vimos isso aqui, hein? Exige sigilo processual. Só duas que nós já vimos, nós já eliminaríamos a C, né? Direito líquido e certo, que é o mandado de segurança. Assegura o conhecimento de informações pessoais, aqui é o habeas data, e aí ficaríamos já com 3 alternativas. Qual que você colocaria? Bom, pensa aí. Então, alternativa correta, A. Carta Magna, a nossa Constituição, né, assegura gratuidade tanto do habeas corpus quanto do habeas data, tá? Está aqui no 77 da nossa Constituição, então lembre disso, tanto habeas corpus quanto habeas data são gratuitos, 0800, né? Não paga nada para isso. VUNESP, vamos lá, o servidor público estável só perderá o cargo. Olha, essa aqui é importante, hein? Pode cair aí de novo, às vezes vem diferente, mas a VUNESP gosta de repetir umas perguntinhas de vez em quando. Repetir assim, não, né? Mas A. Ser preso em flagrante por crime inafiançável. Então o servidor perde se ele for preso em flagrante. Olha lá, hein? B. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. C. No caso de extinção do cargo. D. Quando posto em disponibilidade há mais de 5 anos. E. Mediante procedimento de avaliação mensal de desempenho. Se você não tivesse estudado, que letra você marcaria? Gente, olha aqui que aqui o examinador foi cruel. O examinador aqui foi cruel. Por quê? Ele quer pegar o cara que não estudou. Porque você olha isso aqui, gente, se você não estudou, você chega aqui e vê preso em flagrante, logo na A, né? Tá lá, ó, preso em flagrante. Aí o cara, isso aí... Pô, o cara foi preso, né? Então vai perder o cargo dele? Não, você erraria. Se você marcasse A, estava errado. A alternativa correta é a alternativa B, de bola, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa, gente. Só desta maneira. Olha aqui, ó. A Carta Magna prevê em seu artigo 41, inciso 1, que o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurado ampla defesa. No caso de extinção do cargo, o servidor estável fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, o gabarito aqui é letra B. Gente, eu coloquei essa aqui porque isso aqui cai muito nos estatutos, né, do servidor dos municípios. Por isso que eu coloquei. Porque o estatuto do servidor tem que seguir, né, a Constituição. Ele não pode ir contra algo que está na Constituição. Por isso que eu destaquei essa questão aqui, porque isso aqui às vezes engana muita gente e muita gente marca a letra A, tá? Expressamente o texto constitucional são gratuitas as ações de... moleza isso aqui, né, gente? Acabamos de falar disso. Essa aqui seria de cara matar ela questão se você assistiu essa aula. Habeas corpus e habeas data, mandado de segurança e mandado de segurança coletivo. Isso que não vou continuar, né, gente? Aqui você já cravaria na A, mas tem que ler tudo, tá? Habeas corpus e habeas data, você cravaria na A correta. Olha aqui, ó, sem dúvida, já até falamos disso, ó. Habeas corpus e habeas data são na forma da lei, né, gratuitas, então você responderia tranquilamente aí essa questão.
Pauliprev 2018, VUNESP, né? Cidade paulina, cidade que paga o melhor salário na educação do Brasil. O habeas corpus é uma garantia constitucional de tutela. O que é o habeas corpus? Já vimos também, né? Olha como repete. Estou mostrando para vocês, gente. Olha aqui, ó. Estou mostrando para vocês porque a VUNESP repete as questões. Às vezes parece que não, mas tá lá, ó. Repetiu de novo aqui, perguntinha. Ele muda o jeito, né? Muda a carinha. Mas a pergunta é a mesma. O habeas corpus é uma garantia constitucional de tutela do direito de pedir informações relativas à própria pessoa. Já vimos isso aqui, hein? Isso aqui é o que? Habeas datas. De invocar direito ainda não regulamentado em lei. Isso aqui é mandado de injunção. Do direito líquido e certo. Isso aqui é mandado de segurança. Do direito à liberdade de locomoção. Opa! Essa, né? Alternativa D, tá vendo? E repetiu, gente. D, ó. Do direito de pedir retificação de dados quando não se prefira fazer no processo judicial, habeas data. Tá vendo, gente? Você assistindo essa aula, você já tá craque, já mataria aqui a alternativa D, conceder habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação. Você nunca mais vai esquecer isso, gente. Você vai gravar, tatuar na sua cabeça essa informação. Vamos lá, ó, VUNESP 2000, é tudo prova diferente, gente. Tá vendo? Repete. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, conceder-se. E aí, gente, ó, moleza, hein? Você já, pá. Mandado de segurança coletivo, ação de descumprimento de preceito fundamental, habeas data, mandado de segurança, gente, ó. Quando não tem a norma, lembra que eu falei? Não tem a norma regulamentadora, está inviável os seus direitos, qual que você marca? Mandado de injunção. Olha lá, conceder-se mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade. É assim que você passa, gente, ó. Faz muita questão, faz muita questão, porque aí você vai ver, repete. A VUNESP muda, né? Troca, bota uma palavra ali, outra aqui, muda. É assim que você passa. VUNESP dá para passar em primeiro, tranquilo. Mas se não quiser passar em primeiro, você pode passar ali entre os mais bem colocados. Tá bem também, você garante sua vaga, né? Não precisa ser primeiro também. Às vezes a gente não consegue o primeiro. E aí, gente, para terminar essa aula, para a gente encerrar, eu vou falar do capítulo dos direitos sociais. É um capítulo curtinho demais, que é o artigo 6, é um artigo só. Ele é fácil, ele diz o seguinte: são direitos sociais a educação, então a educação é um direito social, a saúde é um direito social, a alimentação é um direito social, o trabalho é um direito social, a moradia, o transporte, o lazer, né, um direito social, a segurança é um direito social, a previdência social é um direito, né, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Tem que gravar esse artigo aqui, gente, porque ele cai bastante, tá? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, ó. Esse foi mudado aqui, ó. Foi em 2015, se eu não me engano, que mudou isso. E a infância, tá? E assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então vamos lá. VUNESP, TJ, essa é um pouquinho mais antiga, 2014. O texto constitucional em seu artigo 5, caput. Falou em caput, gente, é a cabeça, né, do artigo. Prevê expressamente valores ou direitos fundamentais, ao ditar literalmente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Quase que não dá para falar essa palavra, mas saiu. E aí diz o seguinte: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, a vida, a liberdade, a segurança, a intimidade e a dignidade, a vida, a dignidade, a intimidade e a igualdade, a vida, a liberdade, a fraternidade, a dignidade, a vida, a liberdade e a intimidade. Gente,
essa também foi, a VUNESP falou, acerta meu filho essa aí, né? Intimidade, não, né? Já 2 estariam fora aqui. Fraternidade é o lema francês, né? Igualité, fraternité, liberté, mas no nosso não é isso não. Então é letra A. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui, ó, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí você responderia corretamente. A 9ª questão é pancada de questão da VUNESP, para você acertar, para você ir bem, né? TJ, essa é mais antiga, em 2006. Eu estou mostrando essas antigas para vocês verem como repete as questões. O direito de petição depende do pagamento de taxas. Lembra que eu falei para vocês? B. É exercido para a defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder? Não pode ser exercido em face do Poder Executivo? Foi abolido com a Constituição de 1988? Não é assegurado aos estrangeiros, ainda que residente no Brasil? Não, né, gente? Estrangeiro também tem direito aqui no Brasil, né? Depende do pagamento de taxa, está fora. Lembra que eu falei? Não pode ser exercício em face do Poder Executivo. Imagina, claro que pode. Foi abolido? Não, pelo contrário, reforçado com a Constituição de 88. Então, ele é exercido para a defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. Letra B, de bola, tá aqui, ó. Aqui, ó, no 34. Lembra que nós já comentamos aqui, falamos dele aqui, ó. Certo? Então, vamos lá? E assim, gente, a gente encerra essa aula de hoje, né? Encerra essa aula, o artigo 5 e o artigo 6, e vocês viram que eu coloquei bastante questões da VUNESP. Por quê? Gente, legislação e prova da VUNESP, você tem que fazer muita questão muita, para você pegar o jeitão. É aquilo que eu falei, banca VUNESP, ela tem um formato clássico, né? Português, você tem sempre crase, matemática, você vai ter lá uma questão de teorema de Pitágoras, sempre, eles não fogem muito esse padrão. Então, se você começa a fazer muita prova da VUNESP, você pega o jeito e aí você vai bem na VUNESP. Tem que ler bastante, né? Tem que estudar, criar um cronograma de estudo, né? É importante você também ler, porque a prova de português tem interpretação, tá? É bom você, né, melhorar bastante essa parte de português, matemática se dedica, e estudar o pedagógico e legislação, né? Procurar aí bons materiais para que você, bons vídeos, né, para você ir estudando. E legislação é isso, gente, fazer muita questão, né, dar uma lida na lei. Eu passei aqui rapidamente pelo artigo 5, passei pelo artigo 6, mas você, na hora de pega o artigo 5, lê ele todinho, né? Eu enfatizei aquilo que mais cai. Não significa que os outros não podem cair, né? Mas esses são os que mais caem. Então, vamos lá, aproveite essa quarentena para estudar bastante e vamos que vamos para você ser aprovado e virar servidor público lá em Sorocaba ou qualquer lugar que você queira. Até mais. Falou!